Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão do momento para debater, com a presença de convidados especiais. E vamos à pergunta, à proposta de discussão de hoje. A concentração da riqueza é um problema histórico no Brasil. Nos últimos anos, diversos programas sociais vêm tentando reduzir esse abismo entre pobres e ricos. No entanto, a estrutura econômica ainda faz com que a renda permaneça altamente concentrada. Atualmente, estima-se que 10% da população detém 48% da riqueza no país. Na mesma linha, segundo o IBGE, 1% da população detém 50% das terras. Por isso, o teorema de hoje questiona: qual é a função da economia na distribuição de renda e na busca pelo bem-estar social? Qual é a função da economia na distribuição de renda e na busca do bem-estar social? Essa é a questão de fundo de hoje, quando também temos a presença do professor da Universidade de Economia da PUC de São Paulo. Bem-vindo, professor Ladislau. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Prazer tê-lo aqui. O senhor está participando do Encontro de Agricultura Orgânica, Encontro Caxiense para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica Sustentável. Uma grande discussão, não só da agricultura, mas da economia toda, professor. Olha, para já a sustentabilidade, nas suas duas dimensões, social e ambiental, é o grande desafio, né? Nós estamos desafiando por todo, no nível planetário, no nível nacional e no nível local, a busca de formas de desenvolvimento que permitam equilibrar, né? Perfeito. Hoje a gente não vê mais que se a economia vai bem, estão produzindo mais boneca Barbie ou carros ou o que seja, indiretamente através do chamado trickling down, né, do gotejamento daqui de salários e lucros, que naturalmente vai se organizar o resto, né? Todas as atividades têm que ser pensadas simultaneamente, no sentido de serem economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente sustentáveis, né? Quer dizer, esse deslocamento da visão de como funciona a economia é que está no cerne desse debate, né? Perfeito. Contamos com a professora Valdirene Sartori, professora de Biologia da UX. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Jacó. E essa discussão específica da agricultura orgânica, professora, através do seminário? Então, Jacó, esse seminário nosso, ele acontece a cada 2 anos, já é a 5ª edição. Tá? E ele acontece principalmente pelo fomento da nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Universidade de Caxias do Sul, então, promove esse evento a cada 2 anos. E esse trabalho, ele é muito importante para nós, para a universidade, para a comunidade em geral, porque ele trabalha no sentido de produção de alimentos com menor quantidade de agroquímicos. Esse é o nosso foco principal. Okay. É a redução de agroquímicos, produção de alimentos limpos. Anaí Frost, colega jornalista também participando. Anaí, qual é o foco da pauta, então, quando se fala de agricultura, como diz o professor, de economia orgânica? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente acaba virando algumas figurinhas tarimbadas aí dentro da defesa não só da agroecologia, mas como do meio ambiente como um todo, né? Principalmente aqui na Serra Gaúcha. E vem há algum tempo já apoiando a professora Valdirene, que é a grande mentora e impulsionadora desse evento, né, que vem ocorrendo, que hoje ele está mais do que arraigado aqui na cidade, ele já é um sucesso, já é reconhecido. Nós vimos hoje na região e fora do estado, porque nós vivimos hoje num público de 400 pessoas que acompanharam o início do evento, alunos do estado e de fora dele, da área de agronomia, biologia e tudo mais, ou seja, a Universidade de Caxias do Sul abrindo espaço para o debate de um tema tão importante, onde pelo menos se possa dar oportunidade para as pessoas de entender que existem outras formas possíveis de produção. E nada mais certo do que convidar o professor Ladislau Dombor para estar aqui falando de economia, de uma visão sistêmica de todo esse processo. Por favor, Anaí, gostaria que você colocasse uma questão, então, para o professor Ladislau, já de entrada, assim. Na verdade, eu gostaria de ver repetida aqui uma fala sensacional dele sobre a visão sobre o PIB, né? Que se quer
Se fala tanto do PIB, mas o PIB vai bem, vai mal, medir a economia pelo PIB. E eu gostaria que ele nos falasse um pouquinho para mais pessoas agora, então, que vão estar nos acompanhando, sobre as colocações que fez hoje pela manhã. O Produto Interno Bruto, o PIB, né? Está sendo substituído com trocadilho, que é o FIB, Felicidade Interna Bruta, né? A gente quer viver melhor, né? Ou seja, a gente quer ver a economia a nosso serviço, não nós a serviço da economia. O PIB é uma conta que virou um instrumento ideológico político, o que é ruim. Quer dizer, um instrumento científico que se transformar numa gritaria política, o PIBinho, sobretudo por gente que não entende de que se trata, né? Nós temos, curiosamente, um PIB, que é uma taxa de crescimento relativamente baixo, né? E, ao mesmo tempo, temos menor desemprego que já se viu no país, 4,9, certo? Aparentemente é uma contradição, né? Mas, na realidade, a gente tem que entender o que a gente está contabilizando. Quando você joga pneus, carcaças de fogão ou o que seja num rio e obriga a prefeitura a fazer desassoreamento do rio, você está animando, estimulando a economia, gerando contratos, gerando gastos, você está aumentando o PIB, né? Quando você pega a pastoral da criança, né, que através de sistemas preventivos, com custos baixíssimos, reduz nas regiões onde trabalha a pastoral da criança uma coisa grande, uma ONG de 450 mil participantes, né? Eles reduzem as doenças, portanto, cai drasticamente a hospitalização de crianças, cai o uso de medicamentos, as mães, as crianças vivem muito melhor, certo? E o PIB baixa, porque o PIB aumenta quando você está gastando mais ambulâncias, mais hospitais, mais medicamentos, etc. Então, a gente tem que entender que o PIB apenas mede a intensidade do fluxo de atividades. Se essas atividades são úteis ou não, não calcula. Se elas estão destruindo ou não o meio ambiente, não calcula. Se é uma coisa que alguns grupos querem e não é o que a população quer, também não calcula, né? A tal ponto de ridículo chega que a Inglaterra hoje incluiu a prostituição e o tráfico de drogas como atividade econômica. Aumenta certo? o PIB. Aumenta o PIB, né? A gente quer isso na vida. Então, a gente tem que entender isso, né? Na realidade, nós estamos evoluindo para outros sistemas de medida, né? O IDH já é uma coisa muito mais inteligente, porque inclui a saúde, a esperança de vida, e inclui os níveis de educação, né? De certa maneira, junto com a renda, né? Nesse tripé, o IDH já é um indicador razoável, né? E você tem um conjunto de novos sistemas. Por exemplo, agora o pessoal lançou o indicadores de progresso social. Em vez de tentar reduzir o país a um número, que é uma coisa ridícula, né? Certo? Eles pegam 54 indicadores, né? De satisfação de necessidades básicas, de políticas sociais essenciais, tipo saúde, educação, etc., e de governança, liberdade de expressão, coisa do gênero, participação, sistema participativo, né? E aí o Brasil, por exemplo, aparece no melhor lugar entre os BRICS, né? No IDH, o Brasil aparece, essas últimas décadas aparecem como extremamente positivas, né? Basta dizer que de 91 a 2010, o brasileiro passou a viver 9 anos a mais, né? Você tem 9 anos a mais para dizer que a coisa está ruim, né? Na realidade, quando a gente vai para o detalhe, para o concreto da qualidade de vida das pessoas, aí a gente está medindo coisa que é significativa, né? Por exemplo, no caso do PIB ainda, o fato que a gente investe muito em educação hoje, isso são jovens que vão se tornar mais produtivos nas empresas daqui a 10 anos. Hoje nós estamos gastando, o PIB está pequeno, amanhã vai aumentar. Então, na realidade, essa conta como um instrumento político que se tornou, ela é muito frágil, né? E as pessoas aceitarem que se diga que o governo está bom ou não e coisa do gênero, em função de uma cifra só, é uma coisa que não faz o mínimo sentido para um economista, né? Essas metas de crescimento, né, professor, nessa perspectiva, e aí a questão ambiental talvez seja uma das primeiras em que a gente se questiona assim, mas cresce a que preço? Pois veja, você pode aumentar o PIB, por exemplo, aumentando o desmatamento da Amazônia, né? Você está liquidando
o teu estoque de riqueza. Muitos países estão com o PIB elevado porque estão exportando mais petróleo, né? Só que o petróleo é um recurso não renovável, está acabando em muitos países, certo? E esses países vão ficar simplesmente sem recursos. Dizem que o PIB está elevado. Não, você não pode fazer uma conta, ou qualquer pessoa que fez contabilidade sabe que no fim do ano você fecha a conta, você tem que incluir o aumento ou redução de estoques, né? Se você está reduzindo o estoque de riquezas naturais para aumentar o PIB, né, você está consumindo o futuro dos seus filhos, né? É uma conta errada. Daí a necessidade de cruzar os conceitos estreitos de economia com a dimensão ambiental, né? Ou seja, a que custos estamos obtendo essa atividade econômica, e com a parte social, ou seja, estamos fazendo essa atividade econômica para quem? Essa é a visão do que a Anahí diz que é a visão sistêmica que a gente traz nessa linha de análise econômica, né? Tem uma outra questão, professor. Nós estamos numa situação muito confortável de fazer críticas e até piadinhas de mau gosto sobre a crise da água em São Paulo, né? Mas nós, a médio prazo, eu vejo que nós estaremos passando pela mesma situação. Existem soluções, gostaria que falasse depois, essas soluções que, na verdade, não são soluções muito fáceis, na questão da água, não consertar canos e ficar abrindo novas barragens. Essa é a solução? A água é um bem comum, certo? Ela não é produzida propriamente, certo? Se a gente pegar a visão ampla, é o seguinte: com a mudança climática, nós estamos tendo cada vez mais uma variação, né, de excesso de chuvas, tipicamente inundações no sul, enfim, seca no sudeste e coisas do gênero. E a gente tem, portanto, esse dever que sai agora. Nós temos, há poucos dias atrás, a publicação do último relatório do IPCC, né, sobre a situação da mudança climática, ou seja, nós somos todos obrigados a começar a pensar, a usar os recursos de maneira responsável, né? Um outro nível é que o uso da água, como é de custo muito baixo, a gente gerou sistemas irracionais de extração dessa água, né? Você tem, por exemplo, sistemas intensivos em irrigação por aspersão e regiões quentes. Isso você perde imensa parte da água com evaporação, simplesmente, né? Calor. Eu visitei, por exemplo, os sistemas no Oriente Médio de irrigação por gotejamento. Você pode reduzir, e mantendo a produtividade, você pode reduzir drasticamente o consumo da água, né? Nós temos o trágico costume de lavar os carros toda semana, gente que fica lavando a calçada com torneira. Quer dizer, nos diversos níveis, nós temos esse processo. E nós temos um processo muito mais grave ainda, que é a contaminação das águas através dos sistemas químicos, né? O excesso de quimização na agricultura. Nós temos a contaminação dos lençóis freáticos. Não existe tecnologia hoje para limpar, digamos, as águas subterrâneas, e nós temos, através da contaminação, esse veneno gradualmente entra nos rios, contamina as áreas costeiras do país, gera essas florações de algas que são mortais para qualquer vida. Enfim, há uma irresponsabilidade em cadeia em diversas áreas, né? No caso específico de São Paulo, nós temos uma situação muito simples, né? De um lado, mudanças climáticas, etc., efetivamente não cai chuva. Agora, é muito mais fácil, digamos, passar a responsabilidade para alguém que não está aqui, que se chama São Pedro, né? E, na realidade, São Paulo, ele privatizou através da Sabesp. São Paulo joga a culpa em São Pedro, né? Aí fica... Exatamente, São Paulo pondo a culpa em São Pedro é até divertido. Olha, está achando excelente, viu? O trocadilho. Mas, na verdade, vou brigar os dois agora. Vamos brigar os dois. Mas a realidade é a seguinte: como privatizaram, 49% é privatizado, então eles têm que pagar, transferir lucros para os acionistas americanos e outros, né? Mas esse dinheiro transferido como lucro tinha que servir para a manutenção do sistema de distribuição. São Paulo é uma cidade que perde 36,5% da água por não fazer trabalho de manutenção do sistema de distribuição. É muita coisa, né? Jogar a culpa para São Pedro, francamente, não se trata disso, né? Na realidade, a água como bem comum desafia no planeta todo a gestão dos bens comuns.
né? Estão destruindo, por exemplo, a vida nos mares, a destruição de florestas, enfim, o conjunto dos bens que são comuns, que não tenha, digamos, uma definição muito precisa do seu uso, gera usos irresponsáveis e gera tensões, né? Nós estamos hoje liquidando a cobertura florestal do planeta num ritmo absolutamente trágico, nós estamos liquidando a vida dos mares, nós estamos contaminando as águas, né? Os ares também, né? Camadas... O ar, a contaminação, quando você olha na China, é uma tragédia, né? Estamos gerando... O clima é um bem comum. E né? O PIB crescia lá, né? E o PIB cresce. O PIB, com todas essas coisas que mais gastos para consertar, você está aumentando o PIB, né? Eu acho que uma tomada de posição e de bom senso, digamos assim, e não com grandes arrobos ideológicos, né? É que cada cidade pense o seu entorno rural e ela... Bom, vamos por ordem nisso aqui. E muitas cidades, desde São Francisco nos Estados Unidos, tem muitas cidades no Brasil, houve um conjunto de iniciativas em Curitiba, enfim, tem muitas cidades mesmo, pelo mundo afora, e muito presente, por exemplo, na Rio+20, né, criaram uma organização. Nós temos hoje, no movimento Cidades Sustentáveis no Brasil, 220 cidades que representam 31% da população brasileira, que assinaram a carta de criar a cidade sustentável. Porque no nível local, dá para dizer, olha, tudo bem, tem problemas com o governo do Estado, tem problema com o governo federal, tem isso, aquilo, mas enquanto não se resolve a grande política, nós aqui vamos por ordem, né? Não vamos parar de jogar porcaria no rio, vamos criar um sistema de abastecimento, né, mais decente e coisa do gênero. Isso envolve também, por exemplo, políticas de transporte coletivo de massa, em vez de entulhar as ruas, né? Enfim, é nessa linha, né, da felicidade interna bruta, né? Pensar como é que a gente vive melhor. E muitas vezes viver melhor é mais barato. Nem sempre aumenta o PIB, mas aumenta muito o FIB, né? Professora Valdirene, a questão da agricultura orgânica também muito vai por aí as soluções locais? Aqui nós estamos num processo ainda de ampliação da agricultura orgânica na região, né? Há anos atrás, a gente tinha um número maior de produtores aqui, ele decaiu, né? Então, por exemplo, nós temos uma feira ecológica, e a maior parte dos feirantes da feira ecológica da Estação Ferro de Caxias do Sul, eles são de fora do município. Né? Então, nós temos um trabalho, por exemplo, agora, junto da área da bacia de captação faxinal, para ampliar a agricultura orgânica dentro da área da bacia. Por que será? Né? Dentro da área de bacia de captação, a maior parte dos produtores utilizam a agricultura convencional. Então, é um trabalho que a gente sabe que vai ser... É longo, né? Mas nós vamos tentar fazer a nossa parte. Entra muito a responsabilidade do poder público de estar colocando ferramentas para que esses produtores possam... Nós já tivemos mais de 30 famílias produzindo em Caxias do Sul. Hoje, eu nem sei se eu digo o número. Mas é um alerta, eu acho que é interessante, né? São menos de 5 famílias e eles precisam de apoio técnico. Eles precisam de espaços, eles precisam de um espaço melhor para a feira ecológica. A nossa feira existe graças aos produtores que vêm de fora, como bem colocou a professora Valdirene. E o consumo é absurdo. Nós temos 5 fruteiras, eu acredito que são 5 hoje fruteiras de orgânicos em Caxias do Sul. Existe toda a demanda e não existe oferta suficiente. Então, não é só apenas um nicho de mercado, né? E é isso, e tudo isso é economia, né? Felicidade é economia, produzir ecologicamente nós vamos estar gerando uma melhor qualidade de vida aí para toda uma população. E eu acredito que tem que ter um movimento realmente que tem que partir dessa sociedade para que isso aconteça, né? Professor Ladislau, nós temos em torno de 2 minutos ainda, deixo a palavra com o senhor para uma consideração final em relação à sociedade, né? Como ela pode se mobilizar? O que está ao nosso alcance? Porque esperar que as coisas aconteçam não é o caminho indicado. Olha, sabe, onde eu trabalhei em muitos países, né, no quadro das Nações Unidas, e onde as coisas funcionam,
é onde as pessoas se organizam em torno dos seus interesses. Entende? Eu pego uma cidade como Toronto, que tem um monte de movimentos sociais, aqui se criminaliza essas ONGs, etc. Mas lá os movimentos sociais chiam, empuxam e asseguram que as políticas que sejam adotadas sejam aquelas que são necessárias. Então se criou, por exemplo, um monte de piscinas públicas, né? É muito legal a juventude ter acesso público gratuito à piscina. Você gera um sistema, digamos, de qualidade de vida em cada local. Eu acho que isso não resolve tudo na sociedade, mas cada cidade, uma cidade como Caxias, qualquer cidade, qualquer município do país, se organizar para pôr ordem no seu entorno e depois, no total, seja o que Deus quiser, né, esse é um caminho, entende? Porque se a gente começa a organizar um por um esses 5.565 municípios do país, que são os blocos que constituem o país, a partir daí o conjunto começa a funcionar melhor, né? Professor Ladislau, muito obrigado por estar conosco aqui, né? Certamente aproveitamos muito das suas informações e mais ainda quem pôde participar do seminário. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá!